Olá, professores! Aqui quem fala é o professor Juliano César, tá ali meu nome, do Preparatório JC. Eu quero te ajudar a passar no processo seletivo de Linhares, beleza? Então, para estudar, tem que se preparar. Sem delongas, vamos trabalhar com a Lei Orgânica Municipal de Linhares. Por que eu resolvi fazer essas aulas? Simples. Porque nós encontramos, às vezes, algumas aulas no YouTube de LDB, encontramos aulas no YouTube aí de Estatuto da Criança e do Adolescente, mas Lei Orgânica Municipal será a primeira e nós vamos entrar lá para ensinar você a passar nessa prova, beleza? Primeiramente, vamos do artigo 1º, tá? Do artigo 1º, tem no materialzinho aí que eu disponibilizei para os meus professores, se vocês precisarem, pode me pedir que eu tento colocar na descrição do vídeo, beleza? Então vem comigo. Primeiro parágrafo fala, tem algumas palavras que eu sempre vou marcar as palavras-chave, para facilitar para você estudar e vou tentar trabalhar a maneira que como pode ser cobrado na prova, beleza? Então vamos lá. Primeiro parágrafo, a ação municipal desenvolve-se em todo o seu território, sem privilégio de distritos ou bairros, reduzindo as desigualdades regionais e sociais, promovendo o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, credo, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse primeiro parágrafo eu acho bem difícil cair uma questão relacionada a ele, mas se caísse poderia, por exemplo, falando que em todo o seu território, sem privilégio de, vamos colocar aqui, de bairro, e não colocasse a palavra distrito. Poderia tentar fazer um trocadilho, mas eu acho muito difícil cair sobre essa primeira, mas tem as palavras-chave aí. Então, esse parágrafo fala o seguinte: a ação desenvolve dentro do território de Linhares, sem tirar nada, sem excetuar nada, nem os distritos, nem os bairros, para reduzir as desigualdades, para promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, credo, ou seja, o cara é baiano, vem para cá, não pode ter preconceito. Está dentro de Linhares, pertence à cidade de Linhares, assim será tratado. Artigo 2º. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Aqui vocês têm que ter atenção. Nesse artigo 2 aqui, por favor, essas duas palavras, legislativo e executivo. Legislativo através da Câmara Municipal, os vereadores, que é legislar, fazer as leis. Executivo é quem executa, né? Que nós temos aí a prefeitura e os órgãos que executam as atividades do município. Na esfera municipal não temos poder judiciário, tá? Se falar executivo, legislativo e judiciário está errado. Então a prova pode tentar te confundir falando isso daí, tem que ficar atento. Só legislativo e executivo. Guarda essas duas palavrinhas. Eles são independentes, ou seja, cada um trabalha da sua maneira, certo? Mas harmônico, ou seja, para o bem comum, em harmonia, em parceria. Tá? Isso daqui é importante. Artigo 3. O município, objetivando integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse regional comum, pode associar-se aos demais municípios limítrofes e ao Estado. Acho que é limítrofes mesmo, que se pronuncia, porque é proparoxítona, acentuado aqui, né? Então, o que seriam aí os municípios limítrofes, que fazem aí divisa, né, com a própria cidade de Linhares? Qual deles, professor? Um exemplo: Soretama, Jaguaré, Colatina, Marilândia. Já sabe aí os municípios que fazem divisa? É bom saber para a prova também, está na parte de conhecimentos gerais. Mas o que é importante você saber? Ele pode associar-se. Circula essa palavra pode, fazendo favor. Não é obrigado a associar, ele pode, não é dever de associar, deve associar. Se for deve, está errado. Porque muitas provinhas de direito eles gostam de trocar o pode pelo deve ou o deve pelo pode. Nesse caso aqui ele pode, não é obrigado a associar os demais municípios, mas o que ele pode fazer? Se associar para um bem comum, por exemplo, fazer uma estrada, uma ponte que beneficie os dois municípios, beleza? Pode associar sim. Quarto, são símbolos do município. Isso daqui é muito importante, tá? Guarda aí, são 3, brasão, hino e bandeira. Brasão é um símbolo de Linhares mesmo, que você deve conhecer, você que é linharense. O hino também e a bandeira, beleza? Importante. Próximo, artigo 5º. O município de Linhares, unidade territorial do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito privado, interno, com autonomia política, administrativa, financeira, organizado, regido pela lei orgânica, na forma de Constituição Federal. Entendi nada, professor? Ei, por que eu estou lendo rápido? Tem alguma parte grifada, marcada aqui? É porque eu estou apostando que isso daqui não vai cair nada, porque aqui é muito blá blá blá, que não tem muito assim, o que você cobrar dentro da prova de direito, pela experiência que eu tenho também de acompanhar a prova de concurso, tá? Agora, parágrafo 1º, o município tem sua sede na cidade de Linhares, ou seja, a sede, certo, é na cidade, dentro da cidade, do Estado do Espírito Santo. Agora, isso daqui é importante saber, tá? Até para a parte de geografia também, né, que é conhecimentos gerais lá, é importante você saber.
O município de Linhares compõe-se dos distritos, ou seja, está em negrito. Que distritos, professor? Primeiro, a sede aqui mesmo, na cidade de Linhares. Depois, regência, onde vai abranger regência e as circunvizinhanças, né? Desengano, que é indo perto ali de Guaraná, entrando à direita. São Rafael, que é quase divisa com Marilândia. E Bebedouro. Bebedouro o pessoal conhece daqui para 101. Então, esses aqui são os distritos. O que é um distrito, professor? Você tem, né, Linhares, a cidade. O município de Linhares é formado de distrito, dividido em 5 regiões, como vocês podem ver. Beleza? Aqui tá, gente, coloquei aqui embaixo um merchanzinho do preparatóriojc.com.br, meu site, e tem também o meu Instagram, né, Prof. Juliano César. Quem quiser seguir meu Instagram também, fico feliz aí de ter mais seguidores, beleza? Vem comigo. A criação, a organização e a supressão de distritos depende de lei municipal. Então, ou seja, quem consegue criar um distrito? Quem consegue organizar um distrito? Lei municipal. Se falar estadual, está errado. A lei é municipal, isso é competência do município. Se falar federal, muito menos. Então, municipal, circula essa palavra. Observada a legislação estadual, ou seja, tem que obedecer regras, tá? Mas quem compete mesmo, criar, organizar, certo? É o município. Parágrafo 4º. Qualquer alteração do território do município de Linhares só pode ser feita na forma de lei complementar, ou seja, território do município de Linhares com lei complementar estadual. Professor, mas o senhor disse que é municipal. Ei, eu estou falando de quê? Eu estou falando de distritos, supressão de distritos. Agora, quando eu estou falando território do município, é fazer o território mesmo aumentar ou diminuir. Como, por exemplo, se eu quiser tomar parte de Rio Bananal para Linhares, aí sim, é com o Estado, eu aumentar o território, ou até mesmo perder, ou ceder. Vamos supor, olha, eu quero ceder aqui Desengano para Aracruz, não pertence mais a Linhares. Não, isso é de competência estadual, porque mexe em território estadual, tá ok? Então, por isso, então pensa comigo aí. E olha só, preservando a continuidade das unidades histórica, cultural, do ambiente urbano e rural, dependendo de consulta prévia às populações diretamente interessadas mediante a plebiscito, ou seja, tem que consultar a população mediante a plebiscito. Vamos dar um exemplo de Desengano, que está um pouquinho mais afastado. Se a população quiser pertencer, vamos supor, a Aracruz, eles quiserem, vão ter que, né, através do Estado, tentar, né, fazer, vamos colocar essa transição aí de pertencer o território a outra cidade. Mas isso é muito difícil acontecer nos dias de hoje, beleza? Artigo 6º, constitui bens do município todas as coisas móveis e imóveis, tá? Coisas móveis, pode ser veículos, né? Pode ser bens material, cadeira, carteira escolar, essas coisas. Imóveis também, né? Escolas, hospital, enfim. Direitos de ações que qualquer título lhe pertençam, ou seja, direitos de ações que a qualquer título lhe pertençam e os que vierem a ser atribuídos. Direito de ação mesmo, pecuniária, tá? E o que vier a ser atribuído. Essa parte aqui da organização dos distritos é legal saber, só que eu creio que não pode ser que não caia questão referente a esses assuntos aqui não. Mas lembra que o distrito é municipal, se mexer no território do município é estadual, beleza? Parágrafo único. O município tem direito à antecipação no resultado da exploração. Isso é muito interessante, tá? Tem direito à antecipação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural que Linhares tem, tá? De recursos hídricos, como o Rio Doce, né, como os rios, as lagoas, para fim de geração de energia elétrica e outros recursos minerais de seu território. Ou seja, a nossa lei orgânica protege a nossa cidade, dando direito de exploração, beleza? Artigo 7º, é vedado ao município, ou seja, é proibido ao município. Primeiro, estabelecer cultos religiosos com igrejas. Mas como assim? Não é que é proibido culto em igreja, não. É o município em si, né, a cidade, vamos colocar assim, fazer um culto político praticamente, subvencioná-lo, embaraçar-lhes o seu funcionamento ou manter com eles os seus representantes em relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma de lei a colaboração de interesse público. Como assim? Eu quero explicar para vocês o que eu entendo disso daqui. Eu não posso, por exemplo, só vou dar um exemplo, eu sou Arena, né, um partido político antigo que nem existe mais, tá? Então, eu quero, né, que a Igreja Católica feche comigo, padre, e de qualquer forma eles têm que falar com os fiéis para votar no meu partido, nos meus representantes. Então eu não posso misturar religião com a administração pública e nem muito menos causar embaraço para funcionamento.
muito menos manter com ele ou com sua relação de dependência, ou seja, eles dependem de mim para funcionar, porque se eles não, né, me apoiarem, eu vou lá e vou, né, sei lá, caçar licença da igreja, vou fechar, vou falar que eles não podem ter mais igreja naquele local qualquer. Vocês estão entendendo? Muito difícil cair na prova também, mas isso é importante saber. Ressalvado na forma de lei a colaboração de interesse público. Como assim? Se tiver em lei, alguma lei específica que tem um interesse público, por exemplo, a igreja precisa de um espaço para um pátio, para estacionamento, e tem uma área espaçosa próxima à igreja. E a igreja entra em contato com a prefeitura e pede se tem como fazer sessão. Então, como existe um bem, a igreja tem 1000 fiéis, e pode acontecer, se tiver uma lei que de fato permita isso, aí sim pode ter uma colaboração, porque existe um interesse maior das pessoas naquilo dali, beleza? Mas o Estado, assim, dificultar, embaraçar, isso não pode. Quando eu falo município, né, vamos converter para município, que nós estamos falando de lei orgânica municipal. Inciso segundo aqui, recusar a fé aos documentos públicos. Como assim? Por exemplo, eu fui lá fazer o pedido de a tribuna livre para, né, brigar pelos nossos direitos lá, de pedir para adiar a prova, de questionar valor, um monte de coisa. E até hoje não fui ouvido. Estou dando exemplo, tá? Mas um exemplo de verdade que aconteceu lá na Câmara Municipal. Só que eu tenho o protocolo do pedido. Ele não pode negar, esse daqui não é daqui. Por quê? Porque é um documento protocolado lá. Documentos públicos que eles emitem, eles têm que reconhecer, não pode recusar a fé. Falar assim, isso não é daqui, não pertence. Então isso que é recusar a fé. Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Ou seja, chega alguém no município, a gente cria distinção. Porque você é de tal lugar, eu não vou te atender aqui no postinho de saúde, ou porque você é nordestino, porque você é de maneira nenhuma, por isso. Por quê? Porque não pode haver, não pode ter preferência. Não, quem é de Linhares tem a vez porque você tem um ano só que está aqui. Não posso criar qualquer tipo de diferença. Pertence a Linhares, está em Linhares, vai ser atendido pelo município de Linhares. Capítulo da competência do município, seção 1 da competência privativa. Artigo 8º. Compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, tá? Ou seja, nós vamos criar as próprias leis sobre assuntos de interesse local. Segundo, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. O que é suplementar? Vamos colocar que tem uma lei federal, dar um exemplo aqui da minha área de concurso público, e falo que cabe, né, aos estados e aos municípios, né, regular isso daí. E nós aqui em Linhares aprovamos uma lei que para poder aplicar prova de concurso ou, sei lá, processo seletivo, qualquer forma de prova tem que dar no mínimo 60 dias de prazo para a pessoa se preparar adequadamente. Então nós legislamos sobre algo, né, nós fizemos uma suplementação da legislação que permitiu a gente fazer isso. Inciso 3º. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Ou seja, nós temos que arrecadar, instituir, né, falar quais serão os tributos cobrados, bem como aplicar as suas rendas. E também fazer as aplicações necessárias, chega de saúde, educação, segurança, saneamento e assim vai. Sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados na lei. Ou seja, eu tenho que instituir e arrecadar, mas isso não pode tocar, certo, na obrigação que eu tenho de prestar conta. Ou seja, eu instituo, mas eu tenho que prestar conta. Eu sou obrigado a prestar conta. É assim que funciona. E 4, elaborar um plano plurianual, ou seja, para vários anos, ao longo de anos, a lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, a lei que vai regular o orçamento do município, e os orçamentos anuais também, o quanto que a gente vai ter disponível por ano aí para poder gastar, investir, o quanto a gente pode ultrapassar, se ultrapassar e assim vai. Então nós temos que elaborar também, isso daqui é competência do município, pela nossa lei orgânica. Inciso 5º, diz assim, criar, organizar e suprimir os distritos, observando o disposto nessa lei orgânica e na legislação estadual pertinente. Ou seja, nós vamos criar, organizar e suprimir, ou seja, dar assistência aos distritos criados. Isso é competência também do município. Organizar e prestar diretamente ou sobre regime de concessão ou permissão, fixando-lhes preços, tarifas dos serviços públicos locais em especial. Olha só, em especial, o que é responsabilidade do município. Primeiro, iluminação pública. Organizar, prestar diretamente ou sobre regime de concessão ou permissão. Ou eu concedo para uma empresa fazer o serviço ou permito, tá? Fixando-lhe preço ou tarifas ou serviços públicos locais, ou seja,
quem fixa preço ou tarifa é a prefeitura, por isso que precisa ser aprovado em Câmara um aumento de passagem de ônibus, tá? Ou enfim, de alguma taxa que é cobrada no local. Iluminação pública, primeiro, iluminação pública, construção e conservação de ruas, praças, parques, jardins, hortos, estradas municipais, é competência do município. Tá? Serviço de transporte coletivo, o Joana d'Arc, transporte coletivo, competência do município também. Tudo que está aqui, organizar, prestar diretamente sobre regime de concessão, permissão, fixando preços e tarifas. Tá? Cemitério e serviço funerário também. Proteção contra incêndio. Como assim proteção contra incêndio? Essas licenças precisam de alvará de funcionamento, por exemplo, quando montei escola. Então, nós temos que ter o alvará do bombeiro, que tem as regras que o município cria para evitar incêndio ou algum desastre. Tá? Fiscalização sanitária também, que eles vêm, fiscalizam, olham se os ralos do banheiro são escamoteáveis, né? Aqueles que têm aquela tampinha, né? A cozinha, se está tudo limpo, enfim, é eles que regulamentam, fiscalização sanitária. E mercado, feira e matadouro, também por conta do município. Mercado, feira e matadouro é o município que tem que organizar, prestar diretamente sobre o regime ou conceder a alguém que preste esse serviço. Conceder e renovar licença para conceder e também renovar. Para quê? Localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviço e outros. Quem é que dá licença para alguém? É a prefeitura, tá? Seja industrial, comercial, prestador de serviço ou qualquer outro estabelecimento dentro do município. Exercício de comércio eventual ou ambulante. Até comércio eventual e ambulante deve ser regulado pelo próprio município. Se não tem lei que regulamente isso, tá? Fica difícil cobrar, porque um funcionário público ele só pode cobrar o que está em lei, tá? Então, conceder e renovar a licença para esses itens aqui. A linha C diz assim, realização de jogos, espetáculos e divertimento público, observando as prescrições legais, tá? Então, jogos, espetáculos, divertimento público, seja um parque na cidade, seja um jogo de futebol, um evento, responsabilidade também do município. Na nossa lei orgânica diz que o município é responsável. Prestações do serviço de táxi e transporte coletivo, tá? Seja táxi e transporte coletivo em geral de passageiros, tá? O município também tem a competência aí para poder regulamentar, para poder conceder ou renovar a licença. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observando as legislações e ações fiscalizadoras federais e estaduais, ou seja, proteger o patrimônio, tanto histórico quanto cultural local. Nono, elaborar e executar a política de desenvolvimento urbano. Quem tem que traçar a política de desenvolvimento urbano? Competência do município. Com o objetivo de ordenar as funções sociais das áreas habitadas do município e garantir o bem-estar social de seus habitantes. Ou seja, qual é a função social da área habitada? Ali vai ser um bairro, vai ser construído rua, ali vai ser uma área, sei lá, de lazer, tá? Vai ser escola. Quem é que define isso? O município. E o bem-estar social, ou seja, para que as pessoas vivam bem. Tá vendo a nossa lei? É bonita, é bacana, né? Mas, professor, mas na prática não é tão assim, não. Meus queridos, ter conhecimento a gente pode cobrar depois. É isso que eu sempre pego. O conhecimento nos dá poder. Por isso que a gente tem que estudar. A lei é interessante conhecer. 10º, elaborar e executar o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Eu acho bem difícil cobrar esses termos muito técnicos, vão cobrar coisas relacionadas mais, eu creio que a questão de vereadores, condução, questão focada na área de educação, mas é importante a gente dar uma lida nessa lei, entendendo o que ela diz, já é o suficiente para a gente lembrar e acertar na prova, beleza? Então, elaborar e executar um plano diretor, ou seja, dirigir o Estado como instrumento básico de política de desenvolvimento e expansão, ou seja, o município, o prefeito, juntamente também com a Câmara, deve planejar esses planos para que o município se desenvolva cada vez mais. 11. Exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento na forma de plano diretor, sob pena sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsórios, impostos sobre a propriedade urbana no tempo e desapropriação, assegurando o valor da indenização. Ou seja, tem um solo parado, tem que ter regras para que se construa, regras para que você possa fazer algo. E as penas que podem ser aplicadas se você não seguir essas regras são o parcelamento ou edificação compulsório, ou seja, vai ter que construir alguma coisa da maneira que eles pedem, de maneira, por exemplo, uma calçada cidadã. Imposto sobre a propriedade urbana, que a gente sabe IPTU, tá?
no tempo e a desapropriação. Se for preciso desapropriar para algum fim legal, para que se desenvolva, pode acontecer. Assegurado valor de indenização, ou seja, se acontecer alguma coisa, né, fica garantido também o valor de indenização. Sétimo, estabelecer normas de edificação, loteamento, arruamento e zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação de seu território, observando a lei federal. Beleza? Bom, 13. Regulamentar e fiscalizar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano. Delimitar os itinerários, os pontos de parada dos transportes coletivos e locais e estabelecimento de táxis e demais veículos. Então, quem regulamenta e fiscaliza a utilização, o que é logrador? As ruas, as avenidas, especialmente no perímetro urbano, é o município, é claro. Quem determina itinerários, pontos de ônibus também, é ele que determina, aqui vai ser um ponto de ônibus. Inclusive os pontos de ônibus que estão desassistidos, que não tem nem um banquinho às vezes para as pessoas sentar, não tem uma cobertura igual aconteceu ali no Shell, que eu tive um dia desse, o Movimento Renova Espírito Santo, vou falar com vocês aí depois no final, mas no meio das aulas aí, a gente acabou fiscalizando e cobrando do poder público. Tem que ter, com toda a certeza do mundo aí, um amparo, porque isso é de responsabilidade do município. Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos, ou seja, quem vai falar sobre como administrar, como utilizar e como alienar os bens públicos. Por exemplo, se eu quiser doar esta lâmpada que está iluminando aqui para a prefeitura, esse bem vai ficar alienado. Então, eles vão criar as leis para poder, né, sei lá, colar uma tarjeta nele, numerar ele, porque vai fazer parte do patrimônio público. Tá? Adquirir bens, inclusive, mediante desapropriação, também é competência do município. Ele pode adquirir, né, de qualquer, né, vamos colocar assim, adquirir bens para posse, inclusive através da desapropriação. Competência do município, isso daí. É claro que é assegurado, lembra a indenização. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seu serviço e de seus concessionários. O que é servidão administrativa? É criar, né? Quem serão os servidores públicos, quem prestará o serviço para a prefeitura, é o município que vai estabelecer que forma de servidão administrativa será necessária para prestar os serviços à sociedade. E os seus concessionários, quem será as pessoas que irão, né, prestar serviço através de, vamos colocar, prestadores de serviços terceirizados à prefeitura. 17. Cessar a licença de estabelecimento que torne prejudicial à saúde, ou seja, se você tiver um estabelecimento comercial que torne prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança, aos bons costumes, a prefeitura tem o direito de cassar a licença desse local, tá ok? Isso também é de competência do município. 18. Tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária. Olha só que interessante. Tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária. Isso daqui é até motivo de piada, né? Qual rodoviária que nós temos aqui em Linhares? Aquilo lá são pontos separados de ônibus e um ponto de parada ali naquela esquina, próxima à BR, que é chamado de rodoviária, muito longe de uma rodoviária adequada, tá? Inclusive o movimento Renova Espírito Santo vai fazer uma cobertura desse quesito aí, porque nós vamos querer com toda certeza cobrar da administração, porque muitos passaram aí, sempre prometeram e não cumpriram. Queremos uma rodoviária decente aqui para os passageiros de Linhares, ok? Então vamos lá. Mas quem torna obrigatória a utilização de estação é a própria prefeitura. Sinalizar as vias urbanas e estradas municipais. Tem alguma via urbana que não está sinalizada, não tem acostamento, não está pintada? Competência do município. Se não tiver, está errado, tá? Porque a competência do município. Promover a limpeza das vias e logradouros públicos. Vocês viram o desengano onde está sem gari lá. Mas qual é a competência de quem? Do município fazer isso. A remoção e o destino do lixo domiciliar e outros resíduos de qualquer natureza. Ou seja, quando falo que vai remover e dar destino ao lixo domiciliar e outros resíduos de qualquer natureza. Olha que interessante, resíduo de qualquer natureza, e não dá ideia só de lixo. Então, quem é responsável pela nossa lei orgânica? O município. 21. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições para o funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e serviços e outros, observando a legislação pertinente. Ou seja, quem é que ordena as atividades? Que tipo de atividade orgânica? Condição para funcionamento. Quem regulamenta para se estabelecer indústria, comércio ou qualquer prestação de serviço? É o município.
22, regulamentar, licenciar e fiscalizar fixação de cartaz de anúncio. Está colando cartaz adoidado nos postes? Tem lei que regulamenta. Se não tiver, não tem como cobrar. Se tiver, é de competência do município. Bem como a utilização de qualquer meio de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder público municipal, observando a legislação federal e estadual aplicável. Tem que ter lei que regulamenta, mas isso é de responsabilidade do município. 23, prestar assistência às emergências médicas hospitalares de pronto-socorro pelos seus próprios serviços ou mediante a convênio com a instituição especializada. Ah, mas o município está fraco. Isso, pelos seus próprios serviços. Se não tiver jeito, mediante a convênio com a instituição especializada. O município ele não pode, né, pela sua própria lei orgânica, se eximir dessa missão, que é atender às emergências médicas hospitalares de pronto-socorro. Isso é de competência do município. Tá? 24, exercer seu poder de polícia. Quando fala poder de polícia, é o poder de fiscalizar, de cobrar, de tomar, né, as medidas cabíveis diante de algum fato que o poder de polícia possa, né, alcançá-lo. 25, estabelecer e impor penalidades por infração de leis e regulamentos. Ou seja, quem vai impor as penas, né, aplicáveis, se é multa, né, se é desapropriação, se é, enfim, qualquer forma de pena, o município tem competência para legislar, criar suas próprias leis, estabelecer e impor as penalidades referente a isso. 26, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas. Olha só, planejar e promover a defesa permanente, tá? Planejar e promover as defesas permanentes. Tem alguma casa alagando perto da sua rua? O seu bueiro, sempre quando chove, isso é de responsabilidade do município, tá? Tem que ser cobrado. 27. Legislar sobre a licitação e contratação em todas as modalidades para a administração pública municipal, direta ou indireta, inclusive as fundações públicas municipais e empresas sob seu controle, respeitadas as normas gerais da legislação federal. Ou seja, qualquer forma de legislação da administração pública direta ou indireta. A administração direta, gente, são os órgãos, por exemplo, a própria prefeitura, a Câmara de Vereadores da administração direta. Indireta são os órgãos que talvez prestem serviço e assim vai. Mas preocupe não, o que você tem que guardar aqui? Simples. O que você tem que guardar? Simples. Se falou de licitação na esfera municipal, seja direta, indireta, fundação pública, qualquer forma, é de competência do município, obedecendo as regras da legislação federal, é claro. 28. Dispor sobre a vacinação, a captura e o depósito e destino de animais, com finalidade precípua de erradicação da raiva e de outras moléstias. Ou seja, quem é que vai cuidar dessa parte das zoonoses, né, de cuidar dos animais revosos, de vacinar, é também competência da prefeitura. Para as normas de loteamento e arruamento, o que se refere ao inciso, né, 12 deste artigo, deverão exigir a reserva de locais destinados a áreas verdes, tá, e logradouros públicos, ou seja, as ruas e áreas verdes, vias de tráfego de passagem para canalização pública de esgoto e águas pluviais, ou seja, tem que ter a parte verde, tem que ter espaço das ruas, que são os logadores, e deve ter o encanamento para esgoto, beleza? Show! Artigo 9º, o município poderá criar e organizar a guarda municipal. Nós já temos criado, tá? E organizar também, competência do município. A lei que cria a Guarda Municipal estabelecerá a organização e as competências dessa força auxiliar na proteção de bens, serviços e instalações municipais. Bens, serviços e instalações municipais. Primeiro que eu estou falando de Guarda Municipal, não confunda Guarda Municipal com Guarda de Trânsito, tá ok? Então a Guarda Municipal, ela tem que preservar o patrimônio público, os bens, serviços e instalações. Professor, mas eu vi um guarda municipal fazendo abordagem, o menino estava fumando maconha lá na praça. Olha, não é competência exclusiva da guarda. A competência dela é proteger bens, serviços e instalações municipais. Só que como usar maconha é crime, né, não é liberado ainda, é um flagrante de delito, qualquer um do povo pode. Então, se de fato ele foi lá e pediu para que não fumasse e acionou a viatura para conduzir, não está fora da regra não, tá? Porque qualquer um do povo pode, não é que deve, tá? Um policial militar deve abordá-lo, não pode deixar. E um guarda municipal, dependendo se é a praça que ele toma conta e quiser tomar as providências, também não vai estar errado não, beleza? Bom, seção 2, da competência concorrente. O que é competência concorrente, professor? Ao município compete concorrente
com a União e o Estado, ou seja, junto, concomitante, tá? Zelar pela guarda da Constituição Federal, o município tem que zelar, tem que obedecer o que está na Constituição também. A Constituição Estadual, beleza. As leis de instituições democráticas e a conservação do patrimônio público. Compete ao município zelar por isso, tá? Quando falo concorrente aqui, é no sentido de concomitante, ao mesmo tempo, tá? Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar de ensino fundamental. Olha só, educação pré-escolar, anote isso daí, que isso daí é importante para vocês, tá? Começa a tocar em assuntos que tem a ver, isso daí que vocês têm que ficar mais atento, ó. Cooperação técnica e financeira da União e do Estado, ou seja, junto com União e Estado, se precisar, um programa de educação pré-escolar e ensino fundamental. Falou aqui ensino médio? Não falou. Falou ensino superior? Não falou. Somente pré-escolar, ensino fundamental, fica atento aí. Terceiro, prestar com a cooperação financeira da União e do Estado serviço de atendimento à saúde da população. Ou seja, tem que prestar serviço de saúde à população com a cooperação, é claro, da União e do Estado também, financeira para isso. Quarto, promover a organização e funcionamento da saúde pública através de ambulatórios, centros e postos de saúde, pronto-socorro, ou seja, postinho, pronto-socorro, centro de saúde, serviço dentário e outros, inclusive hospitais e maternidades. Isso daqui, ó, hoje, no nosso município, está uma vergonha. Eu tenho uma amiga minha que trabalha na UTIM lá de Colatina, que fala que recebe lá parto, que não estão fazendo parto aqui, tá? Está recebendo lá qualquer caso de emergência mais grave, estão mandando tudo para Colatina, porque em Linhares está falido a nossa saúde aqui. Isso é de responsabilidade de quem? Do município. Quinto, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência pública. Saúde e assistência pública, proteção e garantia às pessoas que tenham deficiência, competência do município. Sexto, apoiar a medicina preventiva, zelar pela higiene e segurança pública, certo? Sobre todos os aspectos, inclusive quanto às campanhas regionais e nacionais. Ou seja, se é higiene, tá? Se é o assunto de medicina preventiva, para você prevenir os males, por exemplo, o que seria medicina preventiva? Por exemplo, combate à dengue, está prevenido o mal que é a dengue. Higiene e segurança pública. Quando fala higiene, gente, isso é qualquer forma de higiene, seja nas campanhas que se fazem nas escolas, para ensinar as crianças a escovar dente, assim vai, tá? E segurança pública fala sobre a parte mesmo de segurança também, vamos colocar assim, participar das medidas que promovam segurança. Sétimo, amparar com providências de origem econômica sociais a infância e a adolescência contra o abandono físico, moral e intelectual. Como assim? Amparar com providências de origem econômica sociais. Por exemplo, tem uma criança abandonada, o município tem que prestar assistência, tá? Contra o abandono físico, moral e intelectual. Uma criança que largou a escola, o município tem o dever de ir atrás e fazer com que não seja desamparado intelectualmente, e assim por diante, ok? Oitavo, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Isso daqui, meus senhores, é quase que uma utopia, né? Combater as causas da pobreza, os fatores de marginalização, promovendo a interação social dos setores desfavorecidos. É tão lindo ler isso no papel. Vai lá próximo a essas lagoas, nessas baixadas aí, pó do Aviso, vai ali na invasão ali do Araçá, me fala se isso daqui está acontecendo, beleza? Porque eu visitei umas famílias lá um dia desses que eu tenho uma aluna que é parente da senhora, fui lá na casa dela e ó, estão desamparados, hein, poder público, a gente tem que ficar atento a isso daqui. Tem pessoas passando necessidade e estão precisando do apoio, sim, que isso é competência do município. Nono, promover programas de construção de moradias e garantir nível compatível com a dignidade de pessoas humanas, melhoria das condições habitacionais, saneamento básico e o acesso ao transporte. Olha que lindo. Promover programa de construção de moradias. Se isso acontecesse de fato, não, professor, acontece. Quantas moradias que são construídas ao longo de anos aqui? E às vezes acontece, igual aconteceu na saída ali do bairro Avisa, ali, indo para Pontal, aquelas casinhas que foram abandonadas. Nós precisamos sim garantir condições, tá, dignas para as pessoas morar. E melhoria na condição habitacional. Aqui em Linhares acontece o quê? Só para vocês terem uma ideia, aqui acontece o tal da especulação. Muitas terras na mão de poucos. E aí vende a preços absurdos. E a gente sabe que é muito caro adquirir um imóvel aqui trabalhando.
Então, o que acontece? Deveríamos, sim, o poder público intervir e tentar fazer algo mais em conta. Não precisava dar, não. Podia pegar, comprar uma grande área e fazer loteamento e lotes mais em conta de R$ 5.000, sei lá, e dar condição para as pessoas pagar, beleza? Que ajudaria e muito. Vamos lá. 10º, proteger os documentos, as obras e os outros bens de valor histórico, artístico e cultural, tá? Os monumentos e as paisagens naturais notáveis, ou seja, quem deve proteger, quem deve garantir isso daí? O município. 11º, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Vocês já viram aqui na biblioteca municipal, né, aquelas artes que foram feitas pelos índios? Pois é, quem tem que garantir a conservação aí é o município. Professor, será que isso cai em prova? Gente, só não estou enfatizando tanto aqui, porque uma leitura tão simples de entender, se você ler uma vez entendendo, se cair na prova você acerta, porque você vai, opa, vi isso lá no material. Agora a gente não pode cruzar os braços, eu estou marcando as palavras-chave aqui, o slide que eu estou montando aqui, vou ver se eu deixo disponível também para você dar uma lida se quiser, pelos próprios slides, tá, ok? 7º, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Ou seja, quem promove os meios de acesso para ter acesso tanto à cultura, né, aos estudos, à educação, tá, e à ciência, é o município que tem que promover isso. 8º, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas. Qualquer uma das suas formas. Quem tem que proteger o meio ambiente? Quem deve combater a qualquer forma de poluição? O município. Então, o município, pela nossa aqui, estamos estudando a lei orgânica municipal, gente. Tudo que eu estou falando compete ao município, tá ok? Preservar as florestas, a fauna, a flora, as praias, os rios, os manguezais e os costões, ok? Preservar. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Ou seja, nós temos que registrar, acompanhar e fiscalizar qualquer forma de concessão de direito de pesquisa e exploração aqui. Por quê? Pertence ao município, compete isso ao município. 16, fomentar a produção agropecuária, ou seja, ajudar, né, fomentar criar condições para a produção agropecuária, organizar o estabelecimento alimentar, ok? Então isso é competência do quê? Do município, investir na agropecuária, agricultura, pecuária, né, cuida dessa parte de criação de gado, né, de frango, né, e assim vai, tá? 17, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Tá? Estabelecer e implantar política de educação para ter segurança no trânsito. Competência do município. Parágrafo único. A cooperação do município com a União e o Estado, tendo em vista o equilíbrio de desenvolvimento e bem-estar na sua área territorial, será definida em conformidade com a Lei Complementar Federal fiscalizadora dessas normas. Pronto. Que nota importante, não marquei nada. Artigo 11. Ao município compete suplementar a legislação federal e estadual no que couber, ou seja, deve suplementar a legislação federal e estadual no que couber, como o exemplo do concurso. Se tiver uma lacuna, compete ao município. Por exemplo, questão da poluição visual dos cartazes. Poxa, existe uma lei federal falando que é proibido, mas compete aos municípios criar seus próprios regulamentos. Se o município não criar, como que vai cobrar? Então, tem que suplementar isso daí, completar. E naquilo que disser a respeito do seu peculiar interesse. Agora vamos estudar da organização dos poderes do poder legislativo. Bom, o poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, ou seja, é a Câmara Municipal que exerce a função de legislar, criar as leis, né, fiscalizar o executivo e assim vai. Que é composto de vereadores, representantes das comunidades, eleitos para cada legislatura, entre os cidadãos maiores de 18 anos. Anote isso daqui, tem que ser maior de 18, não é 21 não, maior de 18 para ser vereador, tá? No exercício de direitos políticos pelo voto direto e secreto, tá? O mandato dos vereadores é de 4 anos, todo mundo sabe, mandato de 4 anos. As eleições dos vereadores dá-se-á até 90 dias do término do mandato, em pleito direto e simultâneo aos demais municípios, ou seja, o que acontece todos os anos, geralmente 90 dias antes do término do mandato, acontecem as eleições, tá? Geral, simultâneo aos demais municípios. Show. Artigo 13. O número de vereadores será fixado pela Câmara Municipal, observando o estabelecido pelo artigo 29 do inciso 4 da Emenda Constitucional. Aqui nós teríamos aqui uma citação enorme para as regras, mas nem precisa ficar com decoreba não, então eu pulei essa parte. O número de vereadores será fixado ao final da sessão legislativa no ano que anteceder as eleições, ou seja,
até o final da sessão legislativa do ano que anteceder as eleições. Por exemplo, eleições em 2020, 2019, vai determinar qual será o número de vereadores que vai ter em 2020, tá ok? O número de vereadores será fixado pela lei orgânica até um ano que anteceder as eleições, beleza. A mesa da Câmara enviará ao Tribunal Regional Eleitoral, logo após a aprovação, a cópia da emenda que fala do número de vereadores. Fica fixado, 13 o número de vereadores aqui no município, 13, tá? Se você for lá no site da Câmara, são 13. Ah, professor, mas tem uma vereadora afastada. Não importa, são 13, tá? 13 vereadores para compor a Câmara Municipal de Linhares, Estado do Espírito Santo, conforme estabelecidos os critérios fixados. Ah, porque entrou alguém no lugar dela, tampou o buraco, então ficou ela, porque ela não foi... Não. São 13 as vagas, tá? 13, tá? Observados os limites expressos na Constituição Federal. Coloquei até o nome deles aqui, tá? Dos 13 aqui, do nosso município, né? Ricardo Bonomo, Fabrício Lopes, Joel Celestrini, Carlos Almeida, Gelson Suave, Rogério do Gás, Edmar Vitorazzi, Jean Menezes, Rosinha Guerreira, Tarcísio Silva, Tobias Comete, Marcelo Pessotti e Stefano Silotti. Está aqui, ó, o nome dos 13, as 13 figuras aí da nossa cidade. Artigo 14. Salvo disposição em contrário dessa lei orgânica, as deliberações da Câmara Municipal de suas comissões serão tomadas pela maioria dos votos presentes e a maioria absoluta, tá? Então aqui é a regra. Qualquer decisão que for tomar, vai ser tomada pela deliberação da Câmara, suas comissões serão tomadas pela maioria dos votos presentes, presente, a maioria absoluta. Bom, das atribuições da Câmara Municipal. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, ou seja, o prefeito tem que sancionar também, aprovar, legislar sobre matérias de competência do município. Ou seja, claro, tem que ser do município, especialmente no que se refere ao seguinte. Primeiro, sistema tributário municipal, arrecadação e distribuição das suas rendas. Então, quem faz isso? Câmara Municipal. Vamos ver as atribuições da Câmara, porque às vezes a gente vai até a Câmara e fala que não é atribuição dele. Com certeza é, ó. Orçamento anual, plano plurianual e diretrizes orçamentárias, bem como autorizar a abertura de créditos, suplementos especiais, ou seja, competência da Câmara Municipal, orçamento anual, plano plurianual e diretrizes orçamentárias. Terceiro, obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como sobre a forma e meio de pagamento. Quem é que é competente para isso? A Câmara Municipal também. Concessão de direito real de uso de bens municipais. Quem concede o direito real de usar um bem municipal é a Câmara Municipal também. Concessão de auxílio e subvenções. Câmara Municipal também. Concessão de permissão de serviço público prestado, serviço público. Câmara Municipal. Estou precisando de técnico informático. Quem autoriza? Câmara Municipal. Aquisição, alienação, cessão, permuta e arrendamento de imóveis públicos. É feito com a Câmara Municipal. Fixação e modificação do efetivo da Guarda Municipal. Olha, está falando do efetivo da Guarda Municipal. Fixação e modificação do efetivo. O que quer dizer isso? É eles que vão contratar? Não. Que é assim, se tem 100 guardas municipais, se for ter 120, é a Câmara Municipal que vai regular isso, ok? 19. Planos e programas municipais de desenvolvimento. Câmara Municipal. E o plano diretor, Câmara Municipal. Bens de domínio do município, Câmara Municipal, delimitação do perímetro urbano, Câmara Municipal, denominação de próprios, vias e logradouros públicos, Câmara Municipal, criação de organização e supressão de distritos, a gente viu, observada a legislação estadual, Câmara Municipal, transferência temporária de sede do governo municipal, por exemplo, mudou a sede do governo municipal, ou seja, mudou a prefeitura de lugar, Câmara Municipal também que vai aprovar isso daí. Convênios com entidades públicas, lembra que tem que ter a sanção do prefeito. Convênios com entidades públicas e particulares e consórcios com outros municípios, Câmara Municipal. Normatização da cooperação das associações representativas do planejamento municipal, Câmara Municipal. Normatização da iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, cidade, vila, distrito, através de manifestações de pelo menos 5% do eleitorado. Olha só, o que é uma iniciativa popular? Os populares, eles criam um projeto de lei e apresentam à Câmara Municipal, de interesse específico da cidade, vila ou distrito ou bairro, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Então, quem é que é responsável de dar continuidade nessa iniciativa popular? Câmara Municipal.
Criação, transformação e extinção de cargos, quem cria os cargos, tá? Quem transforma e quem extingue os cargos, empregos e funções públicas e fixação da respectiva remuneração, Câmara Municipal, tá? Então não adianta vir com balela, o prefeito, não, quem cria isso daqui, Câmara Municipal, atribuição da Câmara Municipal, o prefeito ele sanciona, mas quem cria é a Câmara, tá? Criação, estruturação e atribuição das secretarias municipais, não é o prefeito que escolhe, quem cria isso daí é a Câmara, o prefeito sanciona, e órgãos da administração pública, Câmara Municipal. Criação, transformação, extinção e estruturação de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e funções públicas municipais, Câmara Municipal. Normas urbanísticas, particularmente as relativas a zoneamento e loteamento, Câmara Municipal. 16. É de competência exclusiva da Câmara Municipal, dentre outras, as seguintes: elaborar o seu regimento interno, as normas internas da própria Câmara. É de competência dela. Eleger sua mesa diretora, quem são os diretores, o presidente da Câmara, né, quem é o secretário e assim vai, bem como destruí-la. É a própria Câmara Municipal, certo? Na forma da lei orgânica e o regimento interno. Terceiro, dispor sobre sua organização, funcionamento e a polícia interna, ou seja, quem é que vai, né, trabalhar com as fiscalizações? Câmara Municipal. Resolver definitivamente sobre convênios ou acordos, tá? Que acarretem encargos, compromissos gravosos ao patrimônio municipal. Resolver definitivamente sobre convênios e acordos. Olha que interessante, tem um convênio, tem um acordo, né? Por exemplo, contratamos a banca para aplicar aqui. Quem é que resolve definitivamente sobre convênio ou qualquer tipo de acordo? Câmara Municipal, tá? Não tem como se esquivar não, tá? Que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio municipal. Será que não é grave não a gente ter, por exemplo, uma prova mal aplicada e ficar sem professor DT o ano que vem? Pensa nisso daí. Será que não é grave não ficar 7 anos sem concurso e depois quer tirar o deles da reta e falar que não é de competência? Claro que é. Câmara Municipal. Quinto, dar posse ao prefeito municipal, vice-prefeito e dos vereadores, conhecer sua renúncia e afastá-lo definitivamente. Por que dar posse? Quando vão entrar os novos, tá ok? Quem é que faz a cerimônia de posse, empossamento, quem dá posse, tá? Câmara Municipal. Fixar os subsídios do prefeito, ou seja, valor de salário do prefeito, do vice-prefeito, secretário e dos próprios vereadores, observando o disposto do inciso 5º e 6º do artigo 29 da Constituição da República Federativa do Brasil, o estabelecimento dessa lei orgânica, tá? Ou seja, quem fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretário e vereador é a própria Câmara Municipal. Autorizar o prefeito municipal, o vice-prefeito, se ausentarem do município quando a ausência exceder a 15 dias. Vocês sabiam, fica atento a isso daí. Se o prefeito, o vice-prefeito for fazer uma viagem, ficar fora da cidade por mais de 15 dias, precisa de autorização da Câmara Municipal, tá ok? Oitavo, conceder licença ao prefeito, vice-prefeito e aos vereadores para afastamento do cargo. Se precisar de uma licença, quem concede? Câmara Municipal. E exercer com auxílio do Tribunal de Contas, tá? Com auxílio do Tribunal de Contas, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Isso daqui, eu como administrador, professor de matemática, quero fazer isso na íntegra, tá? Porque eu não acredito com uma cidade igual a nossa aqui, que tem royalties de petróleo, que tem uma agricultura super forte, tem mamão, tem café, tem de tudo, tem leite, tem tudo aqui, tá? Falar que não consegue pagar as contas e deixar eu um postinho de saúde com remédio. Ó, postinho de saúde fica perto da minha escola aqui, tá? O que eu vejo de gente voltando sem remédio, embora para casa porque está faltando, falta administração, falta competência para isso daí. Vamos cobrar, fiscalizar financeiro, juntamente com o tribunal, aonde que está indo? Vamos fazer o caminho do dinheiro, tá ok? O que é importante com que nós não sejamos enganados, ter pessoas competentes para fazer isso daqui, tá ok? Então vamos lá, de quem é essa função? Câmara Municipal, não tem para onde fugir, não tem como se esquivar. Julgar as contas anuais do município e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Quem que julga as contas anuais? Câmara Municipal, tá? Vocês lembram recentemente aí que foi, né, a Câmara Municipal aprovou as contas, né, do atual prefeito, né, que anterior àquele escândalo lá que tinha se envolvido, falou que, enfim, aprovou as contas, foi a Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal que é responsável de aprovar as contas dos prefeitos, tá? Das prefeituras em si, julgar as contas anuais dos municípios, de apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo, proceder à tomada de contas do prefeito municipal quando não apresentados à Câmara dentro do prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Quem é que vai fiscalizar isso? Câmara Municipal.
processar e julgar o prefeito municipal e o vice-prefeito nos crimes de responsabilidade. Cometer um crime de responsabilidade, quem é que vai processar e julgar? A Câmara Municipal. Decretar a perda do mandato do prefeito municipal e do vice-prefeito nos casos previstos em lei. Câmara Municipal. Processar e julgar os vereadores, declarar a perda dos respectivos mandatos nos casos previstos nessa lei orgânica, por voto nominal e maioria absoluta. Câmara Municipal também. Representar ao Ministério Público mediante aprovação de 2/6. Olha que interessante isso daqui. A maioria lá atrás foi maioria absoluta de votos, tá? Se desse um a mais, ganhou. Agora, olha só, representar o Ministério Público mediante aprovação de 2/3 dos seus membros, a instalação dos processos contra o prefeito municipal, o vice-prefeito e os secretários municipais. Olha que interessante, quando a cana fica dura para o prefeito, vice-prefeito ou algum secretário municipal, 2/3, tem que ter pelo menos 2/3. Por que não maioria absoluta? Então, ou ocupante de cargo da mesma natureza pela prática de crime contra a administração pública que tiver conhecimento. Então, quem deve representar ao Ministério Público é a Câmara Municipal, tá ok? Lembrando que quando é o prefeito, né, que é o chefão, o vice-prefeito, né, os secretários, quem é responsável de representar o Ministério Público, Câmara Municipal. Sustentar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar os limites da delegação legislativa, ou seja, sustentar qualquer ato normativo do Executivo, ou seja, o Executivo criou uma norma, uma lei, quem sustenta esses atos é a Câmara Municipal, que exorbita o poder regulamentar os limites da delegação legislativa. Ou seja, quem é responsável por legislar, nós sabemos que é a Câmara Municipal. Só que se o Executivo criar um ato normativo, é ele que vai, né, sustar os atos normativos do poder que exorbitam, ou seja, que ultrapassam o limite que eles impõem, tá? Por exemplo, o prefeito criou uma lei que não tem nada a ver, não foi passada pela Câmara, eles podem ir lá e sustar, ou seja, suspender, beleza? 17. Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo. Fiscalizar, controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluídos da administração indireta, tá? Da direta. Olha só, quando nós fazemos uma prova, certo? Para as escolas municipais, administração direta, incluídos da administração indireta. Agora eu quero dizer para vocês, quem fiscaliza, controla diretamente os atos é o legislativo, ou seja, é a Câmara Municipal. Como falar que se tem uma prova como nosso exemplo que devia ter de apenas 20 dias, como disseram para a gente aquela sessão que a gente participou, que não é competência deles? Claro que é. Quem é que fiscaliza? Quem é que cobra do Executivo? São os vereadores, tá? E se não estiver cobrando, está errado. Se não estiver cobrando, está errado. Por quê? Se não está cobrando aí, subentende-se aí que alguém tem rabo preso, que estão dormindo ou que não estão fazendo serviço. E com certeza a gente tem que cobrar sim. E por último aqui, zelar pela preservação de sua competência legislativa em fase de atribuição normativa do Poder Executivo. Ou seja, tem que cuidar, porque a competência de legislar, criar as leis, é do Legislativo, ou seja, é da Câmara Municipal. 19. Autorizar a operação externa de natureza financeira do município para posterior apreciação do Senado Federal. Ou seja, se tem alguma operação externa de natureza financeira do município para posterior apreciação do Senado Federal. Vai acontecer uma operação de fiscalização aqui em Linhares. Quem autoriza a operação externa financeira é a Câmara Municipal. E acompanhar a execução do orçamento, ou seja, quem acompanha a execução de todos os orçamentos prestados, se está sendo aplicado dinheiro ou não, Câmara Municipal. Apreciar os atos de concessão ou permissão, ou de renovação, concessão e permissão de serviço de transporte coletivo, tá? Ou seja, concessão, permissão, renovação, concessão ou permissão de serviço de transporte coletivo. Tudo relacionado a transporte coletivo, quem vai apreciar os atos de conceder uma empresa X, de permitir uma empresa Y, é a Câmara Municipal. Aprovar previamente a alienação ou a concessão de imóveis municipais, tá? Ou seja, quem vai aprovar, Câmara Municipal. Criar comissões de inquérito especiais, na forma prevista dessa lei, do regulamento interno. Ou seja, aconteceu um crime de improbidade administrativa de um vereador, perfeito? Ele vai responder. Quem vai criar uma comissão de inquérito especial vai ser a própria casa, ou seja, a própria Câmara Municipal, tá ok? Conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevante serviço ao município,
competência da Câmara Municipal. Mudar temporariamente sua sede, também é competência deles. Deliberar sobre adiamento ou suspensão de suas reuniões, competência da Câmara Municipal. Autorizar consulta plebiscitária e referendo popular. Olha só, autorizar consulta plebiscitária ou referendo é competência também, tá? A pessoa, mas precisa de autorização, porque a lei nossa orgânica diz assim, tá? Deliberar sobre o adiamento ou suspensão de reuniões, também competência da Câmara. E conhecer do veto e sobre ele deliberar, ou seja, conhecer o veto, ou seja, as suas maneiras de criar as proibições e ele deliberar e aplicar quando necessário. Bom, emendar esta lei orgânica é competência também, ou seja, se precisar criar alguma emenda, precisar formular a lei, vamos colocar outras observações dentro da lei, ou criar novas leis para poder, vamos colocar, acrescentar de competência da Câmara Municipal. Professoras, eu creio que essa é a sexta parte, vamos dividir em 6 partes aí, as leis orgânicas municipais. Eu estou fazendo através de vídeo, que tem gente que tem mais facilidade em vídeo do que ficar lendo sozinho, e, enfim, a gente tenta explicar da maneira que nós compreendemos também, a humildade é trono de saber. Sou administrador, né, tenho uma experiência bacana aí com leis, porque fui militar e dentro do militarismo, querendo ou não, quando você entra para a polícia, você estuda 240 horas de direito dentro do curso de formação de soldado, e tomei a liberdade de tentar ajudá-los, porque não tem um material específico referente, tá? Espero que vocês tenham gostado, e antes de despedir desse vídeo, só um recado, eu quero agradecer a todos aqui. Eu fui candidato a deputado estadual, Juliano César, professor, tive 3.520 votos. Nós estamos aí com o projeto Renova Linhares 2020, a gente vai falar sobre isso lá na frente, é um projeto bem bacana aí, tá? E com certeza eu agradeço aí os votos que eu tive aqui no meu município, agradeço também aos professores, que alguns também votaram em mim, nem todos ficaram sabendo aí que eu trabalhei muito interno, e 2020 vai chegar, se Deus quiser. Está aqui meu contato no WhatsApp, se alguém quiser anotar, ó, 995 15 0995, ou, né, me seguir no Instagram, prof.juliano César, acompanhar. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.